do dono da melhor campanha, o líder geral do estadual, que foi o Cruzeiro. Aos trancos e barrancos, mini crise aqui e ali. 5 vitórias em 8 jogos, 15 pontos somados, líder da primeira fase, líder geral da primeira fase, por isso vai pegar o classificado como melhor segundo, que foi o Pouso Alegre. Vinícius Andrade, a sua avaliação sobre a campanha do Cruzeiro na primeira fase, tendo, claro, como último jogo, como ato final da etapa classificatória, essa vitória por 2-1 contra o RT. Vinícius. Ô Cirilo, uma campanha de recuperação. O Cruzeiro começa mal, numa estratégia que eu acho que foi coerente, colocou os garotos, os titulares, se desesperaram um pouquinho. Até imaginava que eles não fossem tão utilizados, mas pelo contexto, e aí um planejamento de diretoria / comissão técnica, o Cruzeiro acabou colocando a tropa de choque para jogar a primeira fase do estadual. E se a gente tiver que analisar o resultado, não tem o que questionar. O Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, que era a classificação, a melhor campanha geral. Mesmo assim, alguns momentos de turbulência, algumas derrotas inesperadas contra o Democrata, contra o Pouso Alegre, uma derrota no Clássico que acaba tendo sempre muito impacto. Acho que valeu mais pelo resultado final nessa fase classificatória do que pelo desempenho. Eu não consegui ver uma grande evolução do Cruzeiro até aqui nestes primeiros jogos. Mas também acho um exagero muito grande atribuir essa queda de desempenho do Cruzeiro em relação à temporada passada, colocar tudo na responsabilidade do Tite. É claro que ele tem a pressão, ele tem que ser questionado, mas os atletas também, né, Cirilo? Muitos não estão jogando a mesma bola que jogaram em 2025 e nem sei se vão conseguir repetir o mesmo nível, porque alguns jogaram muito acima da própria média, né, do ano passado. Então, o Cruzeiro consegue seu objetivo e vai pegar o Pouso Alegre, que inclusive eles se enfrentaram na primeira fase. O Pouso Alegre surpreendeu, né? Foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Eu gostei bastante do time do Pouso Alegre, mas não tem o que questionar. O Cruzeiro é amplamente favorito para chegar à final do estadual. Edu Panzi, sua avaliação sobre a campanha do Cruzeiro e como chega o time após 8 rodadas disputadas e 5 vitórias nessa primeira fase, Edu. O Cruzeiro está classificado, e aí vale pro Atlético também, porque não tinha muito o que acontecer diferente disso, né? Independentemente das equipes que entrassem em campo, a diferença, a disparidade dos dois em relação às equipes do interior e ao próprio América é muito grande, cara, muito grande. E o campeonato estadual tem disso, por isso a gente vive falando que não serve de parâmetro, etc e tal. Mas é a melhor campanha, primeiro lugar, a mesma pontuação do América, 1 ponto a mais que o Atlético e 2 pontos a mais que o Pouso Alegre, né? Então, assim, não é uma campanha mega diferente dos outros 3 que estão classificados. E vocês concordam comigo que o ataque do Atlético tá devendo? Sim. Apesar do 7? Sim. Vocês concordam comigo que a gente bate muito na defesa do Atlético? Sim. Não é? Vamos comparar os dois? O torcedor adora que a gente compare os dois, né? Então, e aí eu gosto bastante de comparar os dois. A defesa e o ataque do Cruzeiro na atual temporada são piores que o do Atlético. É verdade. O Cruzeiro, somando Mineiro e Brasileiro, tem uma defesa pior que a do Atlético. E somando Mineiro e Brasileiro, tem um ataque pior que o do Atlético. Mas o Atlético fez 7 gols, ele fez 5 num jogo. Então, assim, as críticas valem para os dois lados, as campanhas são questionáveis dos dois lados, os desempenhos são ruins dos dois lados. O Cruzeiro, entre os 4 classificados, é quem mais perdeu. Talvez o Pouso Alegre tenha um número semelhante ou igual de derrotas, mas é quem mais perdeu. Em compensação é quem mais venceu também, não empata no campeonato estadual. 3 derrotas tem o Pousão também. Então o Cruzeiro tem o mesmo número de derrotas do que o segundo melhor colocado, que é o Pouso Alegre, o seu adversário, que inclusive venceu o Cruzeiro na primeira rodada do campeonato estadual. Então por isso que o torcedor tá chateado, cara. Por isso que os torcedores dos principais times daqui estão chateados, reclamando. Por isso que o Atlético trocou de treinador, por isso que o torcedor do Cruzeiro quer ver o Tite fora. Por isso que há um questionamento muito grande a esse início de temporada do América, que ao contrário de Atlético e Cruzeiro começou bem e derrapou nessa reta final. Não é favorito, os favoritos são Cruzeiro e Atlético para ir à final. Aliás, deve ser a vontade da federação, deve estar torcendo muito para que isso aconteça. E sendo muito honesto, pra gente também é o ideal. Imagina, uma final no dia 7 de março com o Mineirão dividido, jogo único. Vai ser legal pra caramba, independentemente do desempenho, dos resultados, do que essas equipes vêm entregando até aqui. É o cenário perfeito para a federação, para Atlético, para Cruzeiro, para torcida, para imprensa. Fato é que é bastante questionável o campeonato estadual do Cruzeiro até aqui, ainda que tenha sido o primeiro lugar geral. E o coro nas redes sociais, que são termômetro, e nas arquibancadas também, porque foi coro em Betim,
foi cor no Mineirão, foi cor em Patos de Minas, nos últimos 3 jogos do Cruzeiro. De fora, Tite. Exato. Ale, vamos lá, sua visão também sobre essa campanha e adicionando esse debate trazido pelo Edu, resultado / desempenho. Como o Cruzeiro chega a essa etapa semifinal, Ale? Eu acho que a gente precisa ver também, acompanhar como serão os próximos dias, né? Porque embora tenha tido essa melhor campanha, a classificação, né? Em termos de resultado, evidentemente você podia ter um aproveitamento de 100%, mas não existe o super primeiro, existe o primeiro. Né? O primeiro colocado que pega o melhor segundo. Então, nesse aspecto, o Cruzeiro cumpriu o seu papel. Vale lembrar que nos 2 primeiros jogos, e também no jogo contra o Democrata, na derrota em casa por 1-0, foi um time bem alternativo, assim, bem alternativo. O primeiro jogo, inclusive, praticamente só com a molecada, né? Só tinha o Matheus Henrique, né? Acho que o Jesus também, que também é jovem, né? Jogou todos os jogos. O Matheus Henrique machucou no início do jogo também. Logo no começo, é verdade. Então, assim, esses 3 jogos que foram bem diferentes, mas o jogo contra o Uberlândia, aquele 5-0, foi a primeira vez que o time titular se apresentou, né? E depois do jogo ali contra o Atlético, na derrota por 2-1, aí praticamente não teve mais time reserva, né? Incluindo aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi para um arrisca-tudo ali em termos físicos, né? Porque ele estava mais preocupado em se recuperar no Brasileiro e também manter o seu emprego no Mineiro, né? Então fica com essa mudança aí de percurso. E eu tenho essa impressão do Vini aqui, a gente tem conversado muito sobre isso, e eu até estava falando com outro amigo meu, e ele fez uma comparação, você que gosta, o Cirilo, com o tênis, que eu não sou muito do... Parei no Guga, né? Na Fórmula 1... Faz pouco tempo ainda. Na Fórmula 1 eu parei no Senna, foi antes um pouquinho antes. E aí ele tava explicando que é o seguinte, que no tênis... Você é campeão lá de um ATP, aí depois você chega entre os 8 no outro mês, aí depois você chega entre os 4 e você ganha, sei lá, 5 mil pontos. Nesse ano de 2025 você fez 5 mil pontos, ok? Que te dá uma colocação no ranking. Pro ano seguinte, para você manter esses 5 mil pontos, você tem que fazer uma campanha igual. Senão você perde. Nas mesmas competições, na mesma semana. Exatamente. E eu tenho essa dúvida aí do Vinícius pelo seguinte, você pegar boa parte do time titular do Cruzeiro, a maioria não jogou nas suas carreiras o futebol que eles jogaram em 2025. A maioria viveu o seu melhor momento em 2025. E essa repetição em 26, talvez ela não aconteça nunca mais, né? Então você tem vários jogadores porque você fala assim, Ale, mas isso aí o cara jogar um ano melhor. Não, mas tem muito cara aí que a gente conhece que vem jogando bem quase que a carreira inteira, né? E um ano aqui, outro ali, mas eu acho que foi uma felicidade muito grande de vários jogadores viverem o seu melhor momento na carreira, que eu não sei se repetiriam, inclusive com o Léo Jardim. Eu não sei se repetiriam, inclusive, com os adversários olhando diferente para esse Cruzeiro. Porque o Cruzeiro que praticamente começa o Campeonato Brasileiro, né? Que ganha do Mirassol, sendo o Cássio o melhor jogador da partida, eleito inclusive pela nossa equipe no Mineirão 2-1. Depois perde pro Inter por 3-0, né? Ele vem de uma eliminação vexatória na Sul-Americana. Já logo no turno da Sul-Americana já tinha caído, né? Porque perdeu pro Muxuque Runa em casa, perdeu todos os jogos. Então era um adversário era uma equipe que os adversários olhavam de uma outra maneira. A partir do momento que o time se encontrou, se recuperou, mesmo no retorno do Brasileiro, o Cruzeiro já teve muitas dificuldades, principalmente com quem entendeu que não poderia olhar nos olhos do Cruzeiro, que não poderia jogar de igual para igual, que era justamente a turma que vinha na segunda página da classificação. Então, assim, o que eu acho do Tite, eu acho que o Tite realmente precisa ter uma conversa com o Tite a respeito principalmente da sua disposição, da sua saúde e da sua intenção. Se a intenção do Tite for aos poucos e passando o bastão pro seu filho, eu acho que o Cruzeiro realmente tem que tomar uma atitude radical.